Saúdo a todos os nossos queridos telespectadores, os irmãos, as irmãs, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós hoje vamos examinar as Escrituras a respeito da consciência. Todos nós, quando fazemos alguma coisa ou deixamos de fazer alguma coisa, o nosso coração, a nossa consciência se manifesta, seja para aprovar aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, seja para reprovar o que fizemos ou deixamos de fazer. Isso já vem desde o Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus, e Deus, se apresentando a eles se esconderam, porque a sua consciência os acusava. Então nós vamos ver hoje aqui, no livro aos Hebreus, no capítulo 9, do versículo 11 até o versículo 15, a palavra de Deus nos diz assim: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Essa promessa da herança eterna veio através desse novo sacrifício, até para aqueles que haviam sido chamados debaixo do primeiro testamento. Agora veio a perfeição, o novo testamento. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e limpa a nossa consciência, purificando as nossas consciências das obras mortas. Por isso nós temos que ter sempre uma boa consciência para com Deus. Veja aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, no versículo 1, o apóstolo Paulo se manifestando, disse assim: E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Não havia necessidade de que alguém ficasse fiscalizando o apóstolo Paulo. Olha, o apóstolo Paulo fez isso, o apóstolo Paulo fez aquilo. Não havia necessidade disso. No apóstolo Paulo havia sinceridade, havia temor de Deus, havia obediência à palavra de Deus, e a sua fiscalização ele próprio fazia. Ele pretendia sempre, queria sempre, fazia sempre a vontade de Deus. Ele próprio era o seu juiz, ele próprio julgava a si mesmo. Se nós nos julgarmos, não seremos julgados, diz a palavra. Por isso nós temos que sempre verificar o que estamos fazendo, ver o que nós estamos falando, como estamos vivendo, porque se a nossa consciência nos acusa, nós não temos fé para com Deus. Como posso dobrar o joelho, rogar a Deus que me abençoe, se a pessoa tem enganado o seu irmão, tem feito coisas desagradáveis perante Deus? Como que Deus vai abençoar uma pessoa falsa, uma pessoa que não tem temor da palavra dele? Então, você também não deve orar, não. Primeiramente, você deve pedir perdão a Deus. Todos aqueles que estão agindo de uma forma que a própria consciência está acusando. Então nós temos que ter como base, fundamento, a palavra de Deus. Porque o homem chega a um ponto no pecado que a sua consciência fica cauterizada, fica queimada. A pessoa pecou tanto, fez tantas coisas erradas, que já não sente mais o peso da consciência. A própria consciência já não o acusa mais. Porque no começo, quando começou a fazer as coisas erradas, a consciência ficava acusando. Isso não está certo, isso não está certo. A palavra de Deus não é assim, a palavra de Deus ensina diferente. Todos nós já tivemos uma experiência desse tipo.
Porque todos nós somos pecadores, mas nós não queremos viver no pecado. Por isso Deus vigia por nós, nos livra do erro, do engano, da malícia, do pecado. Então, quando a minha consciência está me acusando, quando a tua consciência está te acusando, vamos rogar a Deus: Senhor, me dirija. Não vamos deixar a nossa consciência cauterizada, morta, acabada, porque aí a pessoa vai praticar toda espécie de pecado e vai achar que está certa ainda. Nós vemos isso muitas vezes que o mundo esteve em guerras, homens matando-se uns aos outros, e faziam achando que estavam fazendo uma coisa certa. E muitos fizeram isso em nome de Deus ainda por cima. Isso não está certo, porque nós não somos juízes e nós não somos executores. Nós não vamos fazer com que a pessoa pague pelo seu pecado. Tudo isso está nas mãos de Deus. Então, o que passa da palavra de Deus vem de procedência maligna. Nós não podemos nos deixar levar por isso, não. No mesmo livro de Atos, no capítulo 24, o versículo 16, diz assim para nós a palavra de Deus: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. O apóstolo Paulo aqui, mais uma vez sendo usado pelo Espírito Santo, nos ensinando: a minha consciência não me acusa, tanto perante os homens quanto perante Deus, porque tudo que tenho feito na boa fé, tenho feito procurando sempre o bem, tenho feito procurando sempre o melhor. Algumas vezes eu acho que é melhor tal coisa, fazer tal coisa. Eu acho, mas eu preciso ter a direção de Deus. Às vezes o que eu acho não está certo. Eu preciso ter a direção de Deus para fazer o que Ele deseja. Você deseja muito a salvação dos teus familiares, a tua salvação. Então, é claro que nós vamos buscar a nossa salvação, a salvação daqueles que nos ouvem, aqueles que olham para a nossa vida, o nosso testemunho. Mas às vezes Deus, você está com misericórdia da pessoa, não quer que a pessoa sofra, mas a pessoa às vezes está colhendo o que plantou. E isso é a vontade de Deus. Porque Ele diz: tudo que o homem semear, isso vai colher. E nós não temos como impedir uma coisa dessa. Isso é ensinamento para essa pessoa. Então, quando às vezes passamos alguma tribulação, alguma coisa, talvez tenha sido porque nós mesmos plantamos essa semente ruim. Então nós vamos nos humilhar. Sim, Senhor, eu reconheço o meu erro, reconheço que o Senhor exige santidade e vou buscar cada vez mais essa santidade. Não fico olhando a vida do outro lá, se é santo, se não é santo, se deixou de ser santo, mas veja a sua vida, veja o teu procedimento, porque é isso que Jesus quer de nós, que sejamos servos e servas fiéis, sinceros nesse nosso caminho para a salvação. Vamos ver ainda em 1 Timóteo, no capítulo 1, os versículos 18 e 19, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Então, você que está trabalhando na obra de Deus, você que é servo de Deus, que é serva de Deus, lute para fazer a vontade de Deus, segundo tudo quanto Deus tem colocado na tua vida, tudo quanto Deus tem prometido para você, lutando a boa luta, vivendo o Evangelho Santo do Senhor Jesus Cristo, vencendo o mal com o bem, fazendo a vontade do Senhor, para que você conserve a boa consciência, a fé e a boa consciência. Porque se você rejeita esta forma de viver, você pode naufragar na fé, como Paulo disse aqui. Muitos naufragam na fé porque rejeitam conservar a fé e a boa consciência. Então, essas pessoas ele cita aqui: Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Veja que coisa terrível, essas duas pessoas que abandonaram a boa consciência, estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus e eram coisas visíveis, as pessoas podiam ver que aquilo não era um bom testemunho. O apóstolo Paulo chegou a entregar essas pessoas a Satanás
para que não mais blasfemassem. Vamos ler em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 16. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 16. A palavra de Deus diz assim: tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam o vosso bom porte em Cristo. Veja aí, as pessoas estão falando mal de você, estão falando mal de mim, então vamos ter uma boa consciência. Eu estou fazendo tudo conforme Deus me mostra, eu estou seguindo a minha fé, eu estou seguindo o que Jesus tem me revelado. Eu não posso seguir um outro caminho a não ser aquele que Jesus tem me mostrado. Eu não dou ouvidos a entendimentos humanos, a doutrinas de igrejas, a estatutos que fazem dessa forma e daquela forma. Eu dou ouvidos à voz do Salvador que está aqui, e vou seguir o meu caminho. Se alguém chegar com alguma doutrina, algum ensinamento que eu vejo que é útil para a minha salvação, para o meu crescimento, para o meu serviço a Deus, eu vou dizer: glória a Deus, obrigado, Senhor, por ter enviado aqui o teu servo para trazer esta palavra até mim, porque assim a minha consciência não me acusa, porque eu estou fazendo tudo conforme o Senhor tem me mandado. Então é o que está sendo recomendado aqui: tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam o vosso bom porte em Cristo. Porque se eu estou fazendo alguma coisa, eu faço em nome de Jesus. Se eu deixo de fazer alguma coisa, eu deixo de fazer em nome de Jesus, porque a minha consciência não me acusa. Eu estou seguindo a minha fé, o que o Senhor tem me mostrado, e é isso que você tem que fazer também. Está escrito na palavra de Deus? Amém. Por isso, vamos servir a Deus e a Deus somente, não a homem ou ensinamentos outros que não venham do alto, que não venham de Deus, do nosso Pai Celestial. Para finalizar, vamos ver em 1 João, no capítulo 3, do versículo 18 até o versículo 24. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Graças a Deus. Você, querido irmão, querida irmã, telespectador, você que está ouvindo a palavra de Deus neste dia, conserve as ordenanças do Senhor Jesus Cristo, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Não faça acepção de pessoas, não coloque o nome de uma igreja na frente do nome de Jesus. Coloque o nome de Jesus à frente de tudo. Jesus é o nosso Salvador. Veja as pessoas como amados filhos de Deus e irmãos nossos, porque Deus quer que todos os homens se salvem. Não seja você juiz, não se coloque no lugar de Deus. Ame a todos com sinceridade. A tua consciência não pesará na hora que você for orar, que você for interceder. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa consciência agora e sempre, para todos nós, que as nossas orações cheguem ao trono da graça do Senhor e Ele responda para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos dê sempre a sua direção e o seu Espírito Santo. Que Deus abençoe o seu lar e te dê a paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém.